Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde a quem está em casa, sobretudo os doentes. E hoje celebramos São Bernardo, um homem extraordinário, uma ação muito importante. Nós em Portugal beneficiámos muito da sua ação com todos os mosteiros que foram criados e temos que dar graças a Deus pela ação de São Bernardo, a criação daqueles cães, os cães de São Bernardo, que nos Alpes os negociantes eram apanhados nos nevões, sobretudo no fim do verão, e perdiam e portanto o frio, e ele enviava os cães à procura de quem se tinha perdido, com ao pescoço um potinho de rum, de cachaça, como nós dizemos, para o animar, e depois chegavam então os irmãos. Era uma das grandes ações dos frades de São Bernardo, sobretudo nos Alpes. Enviamos uma saudação a todos os doentes e vamos celebrar hoje Arménio, pais, avós, tios e primos, e uma intenção particular, e todas as intenções particulares que temos no nosso coração, e também Arlindo Matos, pais, sogros e Maria da Glória. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste São Bernardo Abade, inflamado no zelo da vossa casa, uma luz que na vossa igreja arde e ilumina, concedei-nos por sua intercessão o mesmo fervor de espírito, para vivermos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Início do livro de Ruth. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país. Certo homem deixou Belém de Judá e emigrou para os campos de Moab com a mulher e 2 filhos. Ele chamava-se Elimeleque e a mulher Noemi. Elimeleque, marido de Noemi, faleceu e ela ficou só com os seus 2 filhos. Ambos casaram com esposas moabitas, uma chamada Orpa e a outra Ruth. Permaneceram lá cerca de 10 anos. Entretanto, os filhos também morreram e Noemi ficou só, sem os 2 filhos e sem o marido. Resolveu então voltar dos campos de Moab, juntamente com as noras, por ter sabido, nos campos de Moab, que o Senhor tinha abençoado o seu povo, dando-lhe pão. Orpa despediu-se da sogra e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou com Noemi. Disse-lhe Noemi: olha que a tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus. Vai também com ela.
Ruth respondeu: Não insistas comigo, para que te deixe e me afaste de ti, pois irei para onde fores e viverei onde viveres. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Foi assim que Noemi regressou dos campos de Moab, trazendo consigo sua nora Ruth, a Moabita. Chegaram a Belém no início da ceifa da cevada. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, viram-se em grupo, e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu corpo e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, de ler, fala-nos em amar a Deus sobre todas as coisas, e é uma das questões que nós colocamos na nossa vida. O que é que eu posso fazer para amar a Deus? E amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vivemos num mundo, e cada vez mais há gente que se afirma ateus, agnósticos, que não acreditam em Deus. Imaginai, é só isto: que lucro é que os apóstolos tiveram de testemunhar a sua fé, testemunhar aquilo que viram? O lucro foi a morte, foi o martírio. Falaram sobre a verdade e não se calavam por causa da verdade. E em todas as gerações houve pessoas que puseram em causa o testemunho dos apóstolos. E não tiveram lucro nenhum. Nós hoje olhamos para o mundo e quando vemos alguns movimentos sabemos que há interesses económicos, há interesses mesmo agora
esta questão que está a acontecer no Afeganistão, que ninguém entende, ninguém percebe, mas sabe que houve e que há manobras. Há manobras. E há interesses, sejam eles quais forem. Não estamos a dizer que é A nem B, estamos a dizer que há assuntos, porque o Afeganistão é uma das culturas de um povo antiquíssimo e que tem vindo a somar erros em cima de erros. E um dos já nos nossos tempos foi, por exemplo, retirarem um rei com estas presunções que houve no Ocidente desde a Revolução Francesa, fazer o Presidente da República, que representou o povo, foram tirando os reis. Olha, nós em Portugal não ganhámos nada. O Afeganistão não ganhou absolutamente nada. A Espanha, se não viesse o rei, partia-se tudo e andariam em guerra. A França não ganhou absolutamente nada. E andaram a prometer. E às vezes nós não sabemos o que é que está por detrás. Mas os critérios dos homens nunca são iguais aos de Deus. A Igreja tem sido muito atacada, muita gente a pôr em causa. O que é que os apóstolos ganharam? O martírio. Ganharam nada. Falaram só a verdade e defenderam a verdade e foram até às últimas consequências perante a verdade. Era a verdade. E o mundo de hoje defende muitas teorias, muitas coisas que não é a verdade. E sabem que não é a verdade. Como sabeis, eu sou ali do centro de Portugal e no verão há os incêndios. E agora há dias terminou os incêndios no Algarve, na nossa cabeça, ali da zona, deve estar a começar aqui na nossa zona. E porquê? Porque a gente sabe o que está por trás. A gente sabe que não é verdade aquilo que se diz. E vamos andando nisto. E há muita gente convencida. Muita gente que convence muito facilmente. Os apóstolos não ganharam nada. Nós hoje celebramos um santo, São Bernardo, que a Europa deve muito. Eu tirei aqui uma lista só dos conventos de Cister que foram em Portugal, e é um número incalculável. Por exemplo, o mais famoso é o da Alcobaça. E, por exemplo, nós entramos no mosteiro da Alcobaça, as paredes da Basílica, da Igreja, muito austeras, e a abóbada em tipo das mãos a louvar a Deus. E é um conceito de mundo. A vida do mundo tem o valor que tem, mas é projetada em direção a Deus. E era esta a ideia que São Bernardo, que foi um dos abades famosos das abadias de Cister, da França. Nós devemos muito à França. Não à atual. Não à França atual. Mas devemos muito, muito ao povo francês. Pela sua história, pela sua valentia, por aquilo que deram ao mundo. Mas ultimamente, a gente quando olha para qualquer coisa da França diz: ai Jesus, o que é que lá vem? Tem sido assim há bastante tempo. E nós, a ação logo desde o início da nacionalidade, os nossos reis foram dando terras aos monges. Por exemplo, em Tarouca, o pé de Lamego, a ação extraordinária que tiveram ali. Em Alcobaça, a gente já se esqueceu. Aquela zona da Alcobaça era toda pantanosa. Isto é, a água não escoava para o mar, criava ali um ambiente terrível, nada se lidava, a água pantanosa apodrece e, portanto, nada produzia. E foram os monges de Cister, de São Bernardo, que fizeram os canais que ainda hoje vigoram na zona de Alcobaça e drenaram aquelas águas com técnicas que eles estudavam. Portanto, foram pioneiros nas técnicas da agricultura, foram pioneiros em tantas coisas,
Mas nós hoje vivemos um tempo que é preciso esquecer isto. É preciso esquecer tudo. E nós não podemos esquecer. Eu a última vez que fui ao Mosteiro de Alcobaça tive que sair, porque as pessoas que estão a dar as explicações também estão influenciadas pela política. E não falam nada que interessa. Só interessa aquilo que lhes interessa à política, é falar de uns bolitos, falar de umas coisitas, mas da verdadeira, do espírito. Os frades em Alcobaça desviaram o rio para ter água dentro do mosteiro, passa por baixo do mosteiro. Toda uma ação extraordinária que nós devemos tanto, mas não se deve falar disto. E nós começamos a interrogar. Eu não vou dizer aqui os nomes de todos os mosteiros, mas são mais de 30 no nosso país, desde o Algarve ao Minho, por todo o lado. Foram eles que chamaram o povo. O Portugal, quando foi conquistado, não havia povo. Já não é agora só, no momento em que nós vivemos agora, que o povo emigrou e, por exemplo, a Europa não tem povo. Já houve outros períodos e foram chamando povo daqui e dacolá e que foram fazendo um trabalho extraordinário. Nós hoje, na zona da Alcobaça, produção de pomares, uma agricultura tão rica, deve-se ao trabalho que estes frades fizeram há muitos anos atrás. E era tudo pensado, tudo projetado, tudo através da oração, e depois vinham à igreja a rezar, e aquele sentido da igreja tão bonito, aquele que é um estilo francês, que veio de França, das grandes catedrais, muito austeras, não tem nada nas paredes, mas apontam para o mistério e apontam para Deus. São Bernardo foi um grande abade da Ordem de Cister e foi um homem que nós devemos muito em Portugal, como povo. Mas nós não nos podemos deixar enganar nem confundir, porque, por exemplo, esta questão que está a haver no Afeganistão, como é que no Ocidente, como é que no nosso Ocidente há gente que justifica a ação daqueles senhores? Como é que gente da nossa, que vive no conforto destas regras que a sociedade que foi criando, nós vivemos numa sociedade ainda com raízes judaico-cristãs, e eles querem destruir esta gente que vive na nossa sociedade, incluindo políticos. É por isso que querem destruir este modelo de sociedade, ter outro que ninguém sabe o que é. E por isso há gente, como é que há gente no Ocidente que é que se atreve, andam na rua a ver os telemóveis, a ver se os jovens descarregaram coisas da Bíblia, e se tiver alguma coisa cristã, são mortos logo ali. O que fazem às mulheres. E há gente no Ocidente que só por ódio à sociedade judaico-cristã que nós vivemos e que foi construída por gente como São Bernardo, que chegou através... Nós devemos mais a São Bernardo que esta gentinha toda. E só por ódio à sociedade que judaico-cristã atrevem-se a abrir a boca, a justificar aquilo que é impensável. Aquilo que é impensável. Façam um favor, vão lá passar 15 dias no meio daquela gente e depois venham para contar. E vamos dar graças a Deus e, sobretudo, nós cristãos temos sido muito atacados, e o ataque é este: uma sociedade nova sem influência da cultura judaico-cristã que se foi crescendo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Estes senhores, estas senhoras, têm outro tipo de sociedade que nós não sabemos qual é.
Não sabemos o que é, não sabemos como é que se lá chega, não sabemos quais são as consequências, mas é preciso destruir esta sociedade e infelizmente há muita gente que foi batizada, que eu não me atrevo a dizer que sejam católicos, mas gente que foi batizada que dá corpo a isto, que não sabem, não querem saber, não estudam, não sabem nada de história, não sabem nada de nada, mas ficam embaralhados em relação a umas ideias que são perigosíssimas, são terríveis e que vão ter consequências muito graves para o futuro. Demos graças a São Bernardo por por aquilo que nos ensinou. A grande preocupação dele era ganhar almas para Deus através de todas as áreas do trabalho, para que as pessoas se promovessem, para que as pessoas fossem felizes, para que as pessoas tivessem trabalho, para que as pessoas se sentissem valorizadas. Nós estamos a caminhar numa sociedade em que o Estado é que sabe. As pessoas não são valorizadas. Eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar, porque o Estado, o bom Estado vai-me dar tudo. Como é que é possível? Como é que nós... E temos cristãos, temos gente que se batizou nisto. Tudo precisa se promover. Porquê que os imigrantes são tão felizes? Porque lutaram, trabalharam, esforçaram-se, não cruzaram os braços. A vida foi sob uma luta. E hoje temos a sociedade, não é preciso. Temos jovens que a única coisa que fazem, já não sabe, sabem muito, mas ninguém os vê, estão em casa, ninguém percebe, vivem, não lutam, não se esforçam. Nós não sabemos para onde é que essa sociedade vai, mas sabemos de onde vêm as causas. Nós sabemos de onde vêm as causas. Nós fomos educados para a luta, e esta gente não está a ser educada para a luta. Esta gente está a ser educada para um Estado maravilhoso que dá tudo a todos. Não sabemos é de onde é que virá. Mas cada vez mais as pessoas são infelizes, as pessoas andam tristes, com medo, ninguém sabe nada, uma sociedade tremendamente triste, porque nós não lutamos, não conquistamos, não procuramos, não buscamos, não estrabuchamos, como dizia o nosso povo. E São Bernardo e todos aqueles que ensinaram-nos a isto, a lutar, a transformar. Imaginai chegar à zona de Alcobaça, uma região pantanosa, cheia de água que apodrecia, e agora o que é que vamos fazer? Lutaram, pensaram, projetaram, mediram, viram onde é que se podia afundear um bocadinho, como é que se podia chegar além, e assim conseguiram. E aí esta a luta. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que nos dê, como a São Bernardo, um coração que procure o Senhor, dizendo, cheios de fé: ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel dos doutores e pregadores da fé apostólica, oremos. Pelos religiosos e religiosas de São Bernardo, tão importantes na fundação de Portugal, para que se deixe seduzir pelo amor de Cristo, oremos. Pelos jovens leigos que amam a Igreja, para que, a exemplo de São Bernardo, se disponham a servir as causas do Reino, oremos. Por todos os catecumes e fiéis, para que o amor do Verbo encarnado os leve a amar a Virgem Maria, Mãe de Jesus, oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Por
de todos nós aqui reunidos em assembleia, para que, seguindo os passos de São Bernardo, deixamos tudo para entrar na escola de Cristo. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito por Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Nós vos oferecemos, Senhor, o sacramento da unidade e da paz, ao celebrarmos a memória de São Bernardo, que, ilustre em palavras e obras, trabalhou incansavelmente pela concórdia na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula. A sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que
cujo nome pronunciámos no início, e todas as nossas intenções, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós fez Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que este alimento celeste produza em nós o seu fruto, para que, animados por exemplo de São Bernardo e instruídos com a sua doutrina, nos dediquemos de todo o coração ao amor do Verbo encarnado, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.